Através da rádio Bonfim FM de Morro Redondo, programa Alô, Alô, Morro Redondo, a gente recebe em Morro Redondo, nessa sexta-feira, a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, Paula Mascarenhas, que esteve reunida com lideranças do partido do PSDB e também com o prefeito Rui Brizolara, vice-prefeita Angélica Boete dos Santos, também a secretária Letícia, também os vereadores, o Tiago e a Vivian, e ela vai nos falar para a comunidade de Morro Redondo, relatar o objetivo desta vinda ao município nessa sexta-feira e se tem alguma novidade também para o município nesse acompanhamento das atividades do trabalho da gestão. Então, Jones, muito bom dia a ti, a todos os ouvintes da Rádio Bonfim, uma alegria estar aqui em Morro Redondo. Essa cidade com a qual a gente tem vínculos tão fortes, históricos, uma cidade que é filha de Pelotas, a cidade que eu tive a honra da qual eu tive a honra de ser prefeita. E fazia horas que eu queria vir aqui, já tinha avisado o prefeito Rui, que já esteve lá comigo no gabinete em Porto Alegre, levando demandas do município de Morro Redondo, a vice-prefeita Angélica também. E eu queria devolver essa visita de cortesia, mas, sobretudo, colocar a minha Secretaria de Relações Institucionais e o Governo do Estado à disposição do município para demandas que o prefeito, prioridades que o prefeito entenda que deva levar ao governo. O governo que vem sendo parceiro, um grande parceiro do município de Morro Redondo, já são 8 milhões de reais aprovados, investidos aqui em obras nas mais diferentes frentes. Obra de pavimentação na Avenida Jacarandá, que nós vamos visitar daqui a pouco. Vou acompanhar o prefeito Rui e a vice Angélica, talvez alguns vereadores ali. Vou visitar o hospital, que também recebeu recurso do governo do estado, recursos para a saúde, que também vieram para a unidade básica de saúde aqui, ampliação do CRAS. A gente teve também muitos investimentos na área da agricultura, construção de poços artesianos, cisternas. 20 casas, o prefeito me lembra aqui, como é que se diz? Está me assessorando no fundo aqui, 20 casas do programa Casa é Sua. Então, nas áreas sociais, na agricultura, que é a área econômica, na saúde, que é tão fundamental, são muitos investimentos, um olhar especial do Estado. O governador Eduardo Leite fez o dever de casa, resolveu, do ponto de vista fiscal, as questões, enfrentou. Não foi fácil fazer isso, teve medidas duras, medidas austeras, muita reclamação lá atrás, mas está aqui, o povo gaúcho está colhendo os frutos disso, porque não é só aqui em Morro Redondo, em qualquer lugar que a gente vá no estado. Eu tenho viajado muito, porque a minha missão como secretária de Relações Institucionais é aproximar o governo do estado das regiões, das cidades, das prefeituras. E não tem prefeita que não me diga, não reconheça que esse é o governo que mais investiu na história recente do Estado, em todas as áreas, porque a ideia é essa, poder devolver. A gente faz a lição de casa, toma o remédio amargo, mas devolve em melhoria da qualidade de vida da população. E aí, geralmente os governos anteriores tinham dificuldade de tentar manter a folha, e então os recursos eram escassos. E vocês conseguiram a articulação das políticas que o governo fez de chegar recurso ao município. A gente já anunciou, a gente que é da imprensa, recursos em diferentes áreas. O prefeito sempre nos atualiza, então, seguidamente tem assinatura de convênios lá em Porto Alegre, então, tem todas as áreas têm sido beneficiadas. E são questões que fundamentais, porque senão, você que foi prefeita sabe, senão depende de emenda de deputado, depende de algo assim lá junto ao governo federal, mas aqui pertinho, próximo, é onde vocês, os prefeitos, vão buscar junto ao governo, primeiro é Porto Alegre, como se diz, buscar ali auxílio das demandas. A gente vê muitas obras que foram feitas aqui no município, O começo da gestão do Eduardo Leite, no primeiro mandato, teve a dificuldade de manter o salário dos servidores e depois conseguiu, no decorrer do trabalho, conseguiu fazer os investimentos e está dando continuidade já nesse segundo mandato, que se encerra no próximo ano. Exato, o governador, a história é recente, os servidores públicos ficaram 5 anos sem receber salário, 1 ano ainda no governo Eduardo, que recebeu esse desafio. E não eram só os servidores, a saúde não recebia recursos, os hospitais não estavam recebendo os recursos do Estado, fornecedores, os repasses, e isso era uma dificuldade, era uma crise brutal
em todos os setores, e com esses ajustes na Previdência, nos planos de carreira dos servidores, esses ajustes permitiram, diminuíram, por exemplo, hoje nós estaríamos pagando mais de 12 bilhões de déficit previdenciário. Isso foi reduzido para 9 bilhões. É alto ainda, mas deu um fôlego para o Estado olhar para a sua missão, que é de justamente investir na qualidade de vida das populações. E também teve as concessões, as privatizações, que o pessoal reclama alguns segmentos ideológicos, político-ideológicos, mas a verdade é que o Estado tem que olhar para aquilo que é a sua obrigação primeira: saúde, educação, segurança pública, e nós temos nessas 3 áreas recebido investimentos extraordinários do governo. Os índices criminais reduziram brutalmente em todo o Estado. Nós estamos vendo um outro Estado, reduziu o crime patrimonial, roubo de veículo, assalto à mão armada, e homicídios, quer dizer, as pessoas estão tendo suas vidas preservadas, a violência diminuiu, mas pelo investimento. Não só o investimento, o trabalho de inteligência articulado, e isso também na saúde, os hospitais. Agora nós temos que avançar mais na saúde, até o fim do período do ano que vem, que é o final do governo. Além de todos os repasses legais exigidos por lei, o Estado vai botar 1 bilhão a mais na saúde dos gaúchos e gaúchas. Então isso é extraordinário. A educação, está sendo feito um trabalho de monitoramento de dados, reunião mensal do governador com todas as equipes da SEDUC e todos os coordenadores regionais, com diretores de escola, para que a gente melhore, para que os nossos alunos aprendam mais, porque é o futuro do Rio Grande do Sul que está em jogo. Então é uma atenção àquelas áreas prioritárias, e um trabalho muito sério que foi feito para dar condições do Estado de fazer tudo isso. E para encerrar assim a nossa conversa, você era prefeita e você, nesse decorrer desse mandato, você ingressou, um convite do Eduardo, ingressando nessa secretaria. E além de você, ainda tem o David Martins, do Capão do Leão, que a gente, em algumas reuniões, ele que vem representando vocês, representando o governador. Até na festa do município foi ele que fez a manifestação em nome do governo. O prefeito estava junto, o prefeito até salientou, do governo que fez os maiores investimentos ao município, de todos os governadores, foi essa gestão do Eduardo Leite. Então, para a região, é importante ter o contato, estou citando o nome do David aqui, claro, porque são pessoas aqui da nossa região. Como se diz, é uma chance que tem de conversar com alguém aqui da nossa região e de se aproximar junto ao governador, que tem vários compromissos. Claro, a ideia é justamente essa, aproximar o governo, aproximar o governador. Ele criou essa secretaria porque ele se ressentia de estar mais próximo dos municípios, dos cidadãos e cidadãs, e essa é a minha missão. Então eu trago aqui a palavra do governador, o compromisso do governador, e o David trabalha comigo, tenho a alegria de tê-lo na minha equipe da secretaria, ele que foi vereador em Capão do Leão, e, enfim, concorreu a prefeito, fez uma excelente votação, é alguém que conhece muito a região e fala muito aqui em meu nome, como a gente não pode estar em todos os lugares, precisa também estar em Porto Alegre, cumprindo missões lá, ele está aqui para andar nas regiões, ouvir os prefeitos, os vereadores, as demandas, e para que a gente estreite ainda mais esses laços. Eu que tenho esse vínculo aqui com a Zona Sul, fui presidente da Associação de Municípios, assim como o prefeito Rui, e sou presidente da Agência de Desenvolvimento da Zona Sul, que ontem fez um grande evento, trabalhando aí, lançando o Movimento Sul Resiliente, que é um movimento de integração dos municípios, para que a gente trabalhe para proteger as pessoas daqui, em relação aos eventos climáticos, mas também olhando isso como uma oportunidade de desenvolvimento econômico, para atrair novas empresas que vão reconhecer nosso território como um território em que vale a pena investir, porque é um território que sabe se mover, que sabe enfrentar as mudanças climáticas com inteligência, com estratégia, com integração. Então, voltando, pegando o fio da meada de novo, essa é a minha missão, esse é o meu trabalho e essa é a minha vinculação com a região. Fui prefeita de Pelotas, tenho uma relação extraordinária de proximidade, amizade com os prefeitos e com a prefeita. Hoje temos uma prefeita, a prefeita Veca, lá de Pedras Altas. Uma relação muito boa, e o pessoal sabe que o meu gabinete está de portas abertas aqui para a nossa Zona Sul, para os prefeitos e prefeitas gaúchos, porque essa é a intenção do governador, de estar cada vez mais próximo, ouvindo quem conhece os territórios, ouvindo as demandas e tentando ajudar que o nosso Rio Grande se fortaleça cada vez mais. A gente quer agradecer em nome da Rádio Bonfim. A gente sabe que
Estamos aí nos últimos meses já, o ano que vem tem mais uma eleição. A gente sabe que você é um nome, né, dentro do PSDB, uma pré-candidata. Até você pode, só a última pergunta, não tem como deixar, né? A gente tem que aproveitar. E qual é o recado, qual é a posição? É o PSDB se manter ou ter uma migração? O que vocês planejam e a tua posição que já foi lançada? Eu digo, mas sim, o que está projetado falando numa pré-candidatura ao governo do Estado? Então, Jones, a pré-candidatura foi lançada, né? Eu vejo essa pré-candidatura, só vejo de uma forma dentro do contexto de apoio ao governo, à sucessão do governador Eduardo Leite. São vários partidos que constituem a base do governo e é dentro desse contexto que está colocada a minha candidatura. A gente sabe que vai ter que ter uma construção coletiva entre esses partidos para que se chegue a um nome que vai representar o grupo. Então, não se tem certeza de quem serão esses nomes. O nome está colocado, mas a gente sabe da complexidade. Se por acaso este grupo, a sucessão do governador Eduardo Leite, for representada por outro nome, eu devo ser candidata a deputada estadual para representar a nossa região na Assembleia Legislativa. A ideia é essa, estou trabalhando com essas perspectivas. E sobre o PSDB, eu estou ouvindo as bases, né? Hoje, na data de hoje, se concluiu o meu mandato de presidente do partido. Foi anunciado um novo presidente e agora eu vou avaliar, ouvindo os meus apoiadores, as pessoas com quem eu me relaciono no partido, que sempre me ajudaram, me apoiaram, sobre qual é a perspectiva a partir daqui, porque depende também muito de qual a visão, a nova visão do partido, se vai continuar com essa visão de proximidade com o governo, um governo que nós ajudamos a construir e que vem transformando a vida dos gaúchos e gaúchas para melhor, se vai ser de proximidade ou de afastamento desse governo, porque dependendo disso, a minha posição vai ser tomada, a minha posição que é muito clara e todo mundo conhece desde sempre, que é de apoio ao governo, e de apoio ao governador Eduardo Leite. É isso, certamente, nos próximos meses aí, muitas negociações, e certamente um assunto que até março certamente já vai ter uma visão bem superior, porque depois vai se aproximar, entra no período que é os 6 meses antes do período eleitoral, Exato. E aí nós da Rádio Bonfim, quero agradeço a oportunidade do prefeito Rui Brizolara ter concedido aqui a sala dele para a gente poder ter essa conversa, agradeço a assessoria também, o Rodrigo e o David, Então, agradeço ao pessoal também do município, que certamente quer ir em vários locais aqui do município, a agenda é corrida, mas é mostrar para ver as obras que o governo tem feito aqui no Morro Redondo e também apresentar alguma demanda também para vocês. A gente tem que estar sempre aberto, Tem que pedir, porque é assim, a gente sabe que as demandas não param, e quanto mais a gente entrega, mais demandas vêm. O governador diz muito isso, quando a gente tira um sonho da pilha dos sonhos, bota outro no lugar, Não dá para parar de sonhar. E nós vamos visitar agora a obra da Avenida Jacarandá, do Pavimenta, 1,5 milhão quase de reais investidos, e mais o hospital também, que eu já ouvi dizer que está lindo, que recebeu um investimento de 700 mil reais do Estado. Então, pelo menos essas duas obras aí eu vou visitar com o prefeito Rui agora. Agradeço. E antes vou passar na Câmara de Vereadores para dar um abraço ali no pessoal que tiver. Valeu, obrigado. E a gente agradece em nome da Bonfim FM. Ouvimos então a secretária de Relações Institucionais do Governo do Estado, Paula Mascarenhas, que esteve em Morro Redondo nesta sexta-feira.